Olá galera do primeiro ano, tudo bom? Olha só, hoje nossa aula é sobre função modular. Nós já aprendemos alguns conceitos, já vimos o que é um módulo nas aulas anteriores, mas já em momentos também anteriores já vimos como construir o gráfico de uma função do primeiro grau, já vimos como construir o gráfico de uma função também do segundo grau, que é um dos conceitos que eu vou cobrar agora de vocês, e agora nós vamos para a parte de função modular. Então a palavra função lembramos o quê? Construção de gráficos, isso mesmo, nós vamos para mais um conceito envolvendo gráfico, só que hoje de função modular. Como eu já falei, vocês sabem o que é uma equação modular, qual o objetivo de uma equação modular, do módulo em si, é pegar um número negativo e transformar ele em um número positivo. Se ele for positivo, mantém-se positivo, certo? Então o que nós temos? Isso aqui ó, passa a ser tipo um padrão pra gente, né? Ó, aqui ó, gráfico do tipo f de x igual a módulo de x, quer dizer, ele precisa estar dentro do módulo. Ah, mas todos os termos precisam estar dentro do módulo? Não necessariamente. Precisa aparecer o quê? O módulo dentro da minha equação, certo? Então, tendo isso, você já tem uma ideia de módulo. Todos os termos não têm necessidade de estar dentro. Nós vamos ver gráficos, né, com termos dentro do módulo e algum termo fora do módulo, certo? Então, eu vou mostrar um macetinho para vocês aqui que vai se tornar muito fácil para vocês. Esboçar o gráfico de uma função do primeiro grau é bem simples. Lembrando que quando fala de uma equação modular, pode aparecer uma equação do primeiro grau ou uma equação até do segundo grau e outros tipos de equações também. Como nós só vimos esses dois conceitos, nós vamos trabalhar dentro desses primeiro, ok? Então é o seguinte, eu preciso pensar o seguinte, você sabe resolver uma equação do primeiro grau e do segundo grau sem ser módulo? Se você sabe, então você consegue resolver uma equação, né, o gráfico de uma equação modular. Olha só, o que você vai pensar? Aqui eu tenho ó, y igual a módulo de x. Então se você tivesse assim, ó, y igual a x, se você tivesse aqui, você conseguiria resolver? Acredito que sim. Como que ficaria? Olha só, se eu fizer x igual a zero, então logo o quê? Y também vai ser zero. Então vou colocar aqui ó, no 0, 0, certo? Então se x for zero, y também vale zero. Então eu vou marcar aqui ó, ponto zero. Agora se o x for 1, se o x for 1, o y também vale 1. Então, vou marcar aqui, ó. Se o x for 1, o y também vale 1. Então, nós temos aqui, ó. Deixa eu só ligar aqui. Então, nós temos um outro ponto. Bom, com dois pontos, eu consigo traçar uma reta. Então, nós teríamos isso daqui, ó. Opa, olha só. Isso aqui é o gráfico de uma função do primeiro grau. Só que o módulo não pode ficar o quê? Não pode ficar negativo. Então, essa parte aqui, ó, deixa eu só colocar aqui para vocês. Essa parte que está aqui abaixo, ó, ela não existe. Por quê? Porque o módulo não pode ser negativo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou refletir isso aqui, ó. Eu vou jogar essa parte para cima. Então, o que acontecia? Nosso gráfico, na verdade, ele vai ser isso aqui, ó. Opa, ó. Aqui. Chegou essa parte aqui, ó. Eu jogo para cima, certo? É esse o meu gráfico. Então, eu só pego essa parte daqui embaixo e faço o quê? Jogo ela para cima, certo? Sempre fazendo um ângulo aqui, ó, de 90 graus. Então, ficou bem fácil pra gente. Ah, eu já poderia fazer o contrário. Por exemplo, se x igual a 0, y igual a 0. Se x igual a 1, y igual a 1. Agora, se o x for menos 1, módulo de menos 1 é 1. É como se nós pegássemos, ó, e fizéssemos aqui, ó. Certo? É a mesma coisa. Então, a única coisa que eu peguei e fiz foi um macete aqui, ó. Então, toda a parte negativa a gente inverte. Eu não quero a parte negativa. Por quê? Porque o módulo é transformar isso no negativo num número positivo. Tá aqui. Então, esse daqui, ó, é o meu gráfico de uma função modular. Fácil, primeiro exemplo? Bem tranquilo, né? Se você quiser usar um desses duas regras, se você já quiser ir substituindo aqui direto, pode ser. Mas senão você só pega essa parte aqui, o que eu não quero, e inverte. Bem simples. Vamos para mais dois modelos aqui, ó, de equação modular. Olha só, o que nós temos agora? Y igual a módulo de 2x mais 1. Faz a mesma coisa, se você quiser, ó, faz isso aqui, ó. Deixa eu só escrever aqui. É a mesma coisa aqui. Y igual a 2x mais 1, como se não estivesse dentro do módulo. Depois você pega e inverte isso aqui. Bem simples, olha só. Se x for 0, eu vou fazer, ó, se x for 0, vai ficar 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Então, ó, para x igual a 0, eu vou encontrar y igual a 1. Vou marcar aqui, ó, 1. Está marcado nosso ponto, certo? Agora, se o x for 1, olha só. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, para x igual a 1, eu vou encontrar quanto? Eu vou encontrar 3. Então, 1
sobe lá no 3, ó. Certo? Então o que nós temos? Tá aqui 2 pontos. Com 2 pontos consigo traçar uma reta. Então aqui, ó, né? Tá o meu gráfico, olha só. Ok? Só que o que acontece? Eu não quero o quê? A parte negativa. A parte negativa é tudo que tá aqui embaixo, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte negativa e vou fazer o quê, ó? Vou subir ela. Então, ó, vai ficar isso aqui, ó. Esse é o meu gráfico, ó. Certo? Bem simples. Então, essa parte de baixo aqui, ó, eu não quero, ok? Por quê? Porque o módulo não pode ser negativo. Então, meu gráfico está aqui, ó. Veio para cá, subiu, certo? Bem simples aqui o nosso gráfico, bem tranquilo. Ah, mas eu não quero fazer isso, eu quero substituir direto. Vai ficar a mesma coisa, gente, não vai ter nenhuma dificuldade de fazer isso aqui. É bem simples resolver uma equação modular, independente do valor. Eu coloquei um terceiro exemplo para a gente agora, com o valor fora do módulo, para ver como que ficaria para a gente. Olha só, vou fazer a mesma coisa. Vou atribuir valor. Ah, eu posso escrever isso aqui como se não estivesse dentro do módulo? Posso. Posso resolver direto? Pode também. Eu vou resolver isso aqui direto sem fazer o que nós fizemos na letra A e letra B para mostrar para vocês como que fica isso aqui. Bem tranquilo. Olha só. Você vai atribuir valor para x. Ah, quais valores eu posso atribuir? Quais você quiser, certo? Se você atribui um valor muito grande, fica mais difícil você construir o teu gráfico. Ah, mas eu posso fazer isso? Pode, nada impede que você faça isso também. Mas assim, quanto menor o valor que você der, menor fica o teu gráfico e não vai estar errado em relação sobre isso. O que vai cobrar para fazer gráfico numa questão de vestibular? Não vai cobrar para você fazer isso. Mas você precisa saber ou conhecer o gráfico de uma função modular. É importante que você saiba fazer isso. Porque às vezes vai ter um gráfico, uma equação, ele vai te dar algumas opções abaixo de gráficos e você precisa conhecer a característica de um gráfico de uma função modular, certo? Você já sabe que ele não vai assumir valores do quê? Negativo, a não ser que ele tenha alguma restrição aqui, certo? Restrição quando eu falo o seguinte, valores fora do módulo, isso pode acontecer. Quando ele está só dentro do módulo, tudo bem, valores apenas positivos. Se ele tem algum valor fora do módulo, aí já é uma restrição e isso pode acontecer ele ter algum valor abaixo do módulo, tá? Fica pensando que ele nunca vai ter abaixo. Quando for só modular, só acima. Se ele tiver alguma restrição, como eu estou falando aqui, ó, esse mais 1, se nós tivéssemos um valor muito alto, assim, negativo, por exemplo, menos 3, menos 4, menos 5, menos 10, não importa o valor, aí há uma restrição, isso pode acontecer sim dele ter um valor abaixo do eixo X, certo? Fiquem atentos sobre isso. Vamos continuar nosso exercício aqui? Eu vou atribuir valor para X. Como eu falei, quais? Qual você quiser, desde que você saiba que quanto maior o valor, maior o teu gráfico, dentro de um plano cartesiano. Vou dar valor pequeno para ficar mais fácil a gente entender o que está acontecendo. Olha só, se eu atribuir valor 0, o que eu vou ter? Para x igual a 0, vai ficar 0 menos 2, menos 2. Só que módulo de menos 2 é 2. 2 com mais 1, 3. Então, eu vou ter o que? Vou ter 3. Eu vou colocar aqui, 1, 2, 3. Tá aqui, primeiro ponto. Para ter 2 pontos já é o suficiente para que eu possa construir uma reta. Se eu der valor 1, olha só, 1 menos 2, eu vou ter menos 1. Só que módulo de menos 1 é 1. 1 com mais 1 está fora, 2. Então, para 1, certo? Para 1, eu encontrei 2. Está aqui o outro ponto, certo? Então, o que eu preciso fazer agora? Ligar esses pontos aqui. Só recapitulando, quando eu coloquei x igual a 0, eu tive 0 menos 2, menos 2. Módulo de menos 2 é 2. Com mais 1, 3. Então, para 0, eu encontrei 3. Quando eu dei valor 1, 1 menos 2, eu vou ter menos 1. Módulo de menos 1 é 1. Com mais 1 está fora, 2. Está aqui, certo? O meu gráfico, Então, eu só vou fazer o seguinte, eu vou ligar esses pontos aqui, Só que aconteceu, tudo que está aqui abaixo, não pode, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores que estão aqui abaixo, isso aqui eu não quero, eu vou refletir ele para cima aqui, Então, esse é o meu gráfico, Vem aqui, chegou, subiu, certo? Então, tudo que está abaixo aqui eu não quero. Então, você só faz o quê? Você só reflete ele. É bem simples calcular esse conteúdo de função modular, construir o gráfico de uma função modular, certo, gente? Então, só que agora chegou a hora de vocês trabalharem um pouquinho lá na apostila de vocês, fazendo alguns exercícios, para que depois a gente possa corrigir e saber se realmente vocês acertaram as questões. Gente, abraço e até a nossa próxima aula, certo? Tchau!